O dia em que meu filho de 28 anos trouxe a namorada para morar na nossa casa e me disse: "Mãe, ou a senhora se adapta ou procura outro lugar", foi o dia em que descobri que havia perdido não apenas meu casamento, mas também minha dignidade. Mas também foi o dia em que comecei a me reencontrar aos 62 anos. Meu nome é Márcia, e por décadas acreditei que ser mãe significava se anular completamente. Criei meu filho Gabriel sozinha nos últimos anos, especialmente após a separação há 3 anos. Trabalho como auxiliar administrativa em uma escola municipal, acordo às 5 da manhã para chegar no horário, volto para casa cansada, mas sempre com um sorriso para meu filho. Gabriel sempre foi meu mundo. Quando o pai dele nos abandonou, eu me agarrei ainda mais forte nessa relação. Ele tinha 25 anos na época, mas continuou morando comigo. Dizia que era para me ajudar, para eu não ficar sozinha. E eu, ingênua, acreditava que era proteção mútua. Era uma quinta-feira de março quando ele chegou em casa com uma mala na mão e uma menina ao lado, Yasmin. Cabelos longos, olhar desafiador, sorriso que não chegava aos olhos. "Mãe, esta é a Yasmin, minha namorada. Ela vai morar aqui conosco por um tempo." Não foi um pedido, foi um comunicado. Senti um frio na barriga, mas meu primeiro instinto foi o de sempre: agradar, aceitar, não criar conflito. "Oi, dona Márcia", ela disse, com uma voz doce demais. "Gabriel falou tanto da senhora. Que casa linda!" Eu sorri, ofereci café, mostrei o quarto de hóspedes que serviria como depósito, mas algo no jeito dela olhar ao redor me incomodou. Era como se estivesse avaliando, catalogando, tomando posse com os olhos. Gabriel parecia diferente. Mais ansioso, evitava meu olhar direto. Durante o jantar, ela falou sobre seus projetos, sobre como estava se reorganizando profissionalmente. Palavras vagas que soavam como desculpas ensaiadas. "A Yasmin é designer gráfica, mãe. Está montando o próprio negócio." Eu tentei puxar conversa sobre trabalho, mas ela desviava o assunto. Falava de sonhos, de energia positiva, de como a vida estava alinhando tudo perfeitamente para ela. Gabriel a olhava como se ela fosse uma deusa que havia descido dos céus especialmente para ele. Naquela primeira noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e senti uma angústia estranha. Era como se minha casa, meu refúgio, tivesse sido invadida. Mas me culpei pelos pensamentos ruins. "Márcia, você está sendo egoísta", sussurrei para mim mesma. "Ele tem o direito de ser feliz." Durante os primeiros dias, ela se comportava como hóspede educada. Agradecia pelo café, elogiava minha comida, oferecia ajuda que nunca se concretizava. Gabriel estava radiante. Chegava em casa ansioso para vê-la, trazia presentes pequenos, falava de planos futuros. Mas eu percebia coisas. Como ela mexia no meu celular quando eu ia ao banheiro. Como abria a geladeira sem pedir permissão, como se fosse dona. Como suas roupas caras contrastavam com a história de estar se reorganizando financeiramente. Uma semana depois da chegada dela, Gabriel me chamou para conversar. Estranhei o tom formal. "Mãe, precisa entender que a situação aqui mudou. A Yasmin é minha companheira e eu preciso que a senhora se adapte às mudanças." "Que mudanças, Gabriel? A casa agora é nossa também. A senhora precisa ser mais flexível." A palavra flexível ecoou na minha cabeça como um tapa. Em 3 anos de separação, eu havia me tornado a mulher que cedia, que se adaptava, que engolia sapos para manter a paz. Primeiro com o ex-marido, agora com o próprio filho. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de tristeza, mas de uma raiva surda que eu nem sabia que existia dentro de mim. Era como se estivesse acordando de um sonho longo e desconfortável, descobrindo que havia perdido pedaços de mim mesma pelo caminho. Yasmin não era só uma namorada que havia chegado. Era um espelho que me mostrava o quanto eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Se alguém me perguntasse qual foi o primeiro sinal de que eu estava sendo manipulada, eu diria: foi quando Yasmin parou de procurar emprego e começou a administrar minha vida financeira sem eu perceber.
15 dias após a chegada dela, Gabriel me chamou na cozinha com uma expressão estranha. Estava segurando as contas de luz e internet. Mãe, a Yasmin precisa de internet boa para trabalhar. Ela está desenvolvendo uns projetos online. Trabalhar? Pensei que ela ainda estava se organizando. Está sim, mas você sabe como é essa área criativa. Ela precisa de ferramentas adequadas. O plano de internet passou de R$ 50 para 120. O ar-condicionado, que eu usava esporadicamente por conta da conta de luz, agora ficava ligado o dia inteiro no quarto deles. Yasmin dizia que tinha problemas respiratórios com o calor. Quando chegou a primeira conta de luz com aumento de R$ 80, senti um aperto no peito. Meu salário de auxiliar administrativa mal cobria as despesas básicas. Mas quando mencionei isso durante o jantar, a resposta de Gabriel me deixou sem chão. Mãe, quem convida alguém para morar junto tem que providenciar as condições adequadas. A Yasmin não pediu para vir para cá. Yasmin sorriu docemente e acrescentou: Don't worry, Dona Márcia. Logo eu vou estar contribuindo também. É questão de organização. Mas as semanas passavam e a contribuição nunca chegava. Em vez disso, chegavam as demandas. Yasmin não comia qualquer coisa. Precisava de frutas orgânicas, iogurte específico, pão integral importado. Gabriel fazia questão de comprar tudo, diminuindo sua contribuição nas despesas da casa. Mãe, você não precisa comer essas coisas caras. Continue comprando o que sempre comprou. Isso aqui é só para nós. Nós. A palavra doía como uma punhalada. Gabriel e Yasmin eram nós. Eu era... O que exatamente? A proprietária da casa que pagava as contas enquanto eles viviam como reis? O pior era assistir Yasmin durante o dia. Acordo às 5 da manhã, volto do trabalho às 6 da tarde. Ela estava sempre na sala, assistindo Netflix, pintando as unhas, fazendo network no celular. Suas conversas telefônicas eram altas, como se fosse a dona da casa recebendo amigas. Ai, amiga, estou numa fase de transição, sabe? Morando numa casa super confortável enquanto organizo minha vida. É bom ter essa estabilidade. Estabilidade. Minha estabilidade. Construída com anos de trabalho, de economia, de sacrifício. E ela falava como se fosse um favor que estava me fazendo ao aceitar minha hospitalidade. O estalo final veio numa tarde de sexta-feira. Cheguei do trabalho e encontrei Yasmin na cozinha, mexendo nos meus armários. Yasmin, o que você está fazendo? Ah, Dona Márcia, estava vendo o que tem na despensa. Vou fazer um jantar especial para o Gabriel hoje. Com meus ingredientes, que eu havia comprado com meu dinheiro. Para fazer um jantar especial para meu filho na minha casa, como se fosse dela. Você poderia ter perguntado antes. Ela me olhou como se eu estivesse sendo irracional. Nossa, desculpa. Pensei que morando aqui fosse natural compartilhar essas coisas. Compartilhar. Que palavra interessante vinda de alguém que só recebia e nunca dava. Naquela noite, sentei com Gabriel para uma conversa séria. Mostrei as contas, expliquei que meu orçamento estava estourado, que precisávamos de um acordo financeiro justo. A reação dele foi como um soco no estômago. Mãe, a senhora está sendo mesquinha. A Yasmin está passando por uma fase difícil. Não pode ser mais compreensiva? Compreensiva? Gabriel, eu trabalho o dia inteiro para manter esta casa. Não posso sustentar 3 pessoas sozinha. Foi quando Yasmin apareceu na sala, como se tivesse ouvido a conversa inteira. Com um sorriso que me gelou o sangue, ela disse: Dona Márcia, quando a gente convida alguém para casa, a gente arca com os custos. Ou convida porque pode, ou não convida. Senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Em 3 frases, ela havia me transformado na vilã da própria história. Como se eu fosse a pessoa egoísta por questionar os gastos na minha própria casa. Gabriel não disse nada para defendê-la nem para me defender. Apenas ficou ali, no meio, claramente escolhendo o lado dela através do seu silêncio. Naquela noite, pela segunda vez em 1 mês, chorei no meu quarto. Mas dessa vez, não era só tristeza. Era a raiva de uma mulher que estava sendo sugada financeiramente e emocionalmente,
e que estava começando a enxergar a manipulação com clareza dolorosa. Existe um momento na vida de toda mulher em que ela para de ser a coadjuvante da própria história. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira de abril, quando meu filho escolheu humilhar a mãe que o criou para agradar uma mulher que conhecia há 2 meses. Eu havia chegado do trabalho particularmente cansada. Tinha sido um dia difícil na escola, com problemas no sistema e acúmulo de tarefas. Tudo o que eu queria era tomar um banho e descansar, mas encontrei a sala da minha casa transformada em cenário de festa. Yasmin tinha convidado 3 amigas para um encontro de networking. A mesa de centro estava coberta com comida que eu não havia comprado, copos de vinho que não eram meus e uma das minhas toalhas bordadas servindo como guardanapo. "Oi, Dona Márcia!" ela gritou da sala, como se fosse normal receber visitas na casa de outra pessoa sem avisar. "Estamos tendo uma reunião de trabalho aqui. Você não se importa, né?" Importar? Claro que eu me importava. Era minha casa e eu chegava cansada do trabalho para encontrar estranhos ocupando minha sala como se fossem donos do lugar. "Yasmin, você poderia ter me consultado antes." Uma de suas amigas me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que toda mulher madura conhece. O olhar que diz: "Coitada da velha chata." "Nossa, que constrangimento!" murmurou uma delas. Yasmin se levantou com um sorriso forçado. "Meninas, deixem eu conversar com a Dona Márcia." Dona Márcia, como se eu fosse a empregada da própria casa. "Olha só," ela disse, baixando a voz, mas ainda audível para as amigas. "Eu sei que a senhora está passando por uma fase difícil desde a separação, mas não pode descontar sua frustração em mim." Senti o sangue subir para o rosto. Frustração? Fase difícil? Ela estava me pintando como uma mulher amargurada que implicava com a felicidade do filho. Quando Gabriel chegou do trabalho e viu a cena, eu esperei que ele tomasse meu lado. Esperei que defendesse a própria mãe. Em vez disso, ele me puxou para o quarto dele. "Mãe, que vergonha é essa? A Yasmin está tentando construir uma rede de contatos profissionais e a senhora fez uma cena na frente das amigas dela." "Uma cena? Gabriel, eu só pedi para ela me consultar antes de receber pessoas na minha casa." "Sua casa?" Ele me olhou como se eu tivesse dito uma blasfêmia. "Mãe, eu também moro aqui, e a Yasmin é minha companheira. Esta casa é nossa também." "Eu pago todas as contas, Gabriel." "E daí? Eu contribuo com o que posso, mas a senhora não pode tratar minha namorada como uma intrusa." Foi nesse momento que ele disse as palavras que mudaram tudo para sempre. "Mãe, vou ser bem claro. Ou a senhora aprende a conviver respeitosamente com a Yasmin, ou a senhora procura outro lugar para morar. Porque eu não vou escolher entre vocês duas, mas também não vou aceitar que ela seja desrespeitada na nossa casa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 33 anos de maternidade, 3 anos de apoio após a separação, décadas de sacrifício pessoal, e meu filho estava me dando um ultimato, na minha própria casa. "Gabriel." Minha voz saiu como um sussurro. "Não, mãe, já decidi. A Yasmin é minha prioridade agora. A senhora precisa aceitar isso." Quando voltei para a sala, as amigas de Yasmin fingiam conversar, mas era óbvio que tinham ouvido tudo. Yasmin me olhou com um sorriso vitorioso que me fez entender tudo. Aquilo não tinha sido um acidente. Tinha sido um teste. Uma demonstração de poder. Ela havia orquestrado toda a situação para me colocar na posição de vilã e estabelecer sua dominância na hierarquia da casa. E havia conseguido. "Dona Márcia," ela disse, com uma doçura venenosa, "não precisa ficar assim. A gente pode conviver super bem, desde que cada uma saiba seu lugar." E então ela riu. Um riso baixo, mas que ecoou na minha alma como um gongo. Naquele riso estava toda a humilhação que eu havia engolido, toda a manipulação que eu havia ignorado, todo o desrespeito que eu havia aceito. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e fiz uma promessa para mim mesma. Por 30 anos, eu havia sido a mulher que cedia, que se adaptava,
que priorizava a paz familiar acima da própria dignidade. Mas Yasmin havia cometido um erro grave. Ela havia me subestimado. Havia confundido gentileza com fraqueza, paciência com submissão. Aos 62 anos, eu estava prestes a descobrir que ainda havia uma guerreira dentro de mim. E que algumas batalhas valem a pena ser travadas, mesmo quando o preço é alto. A guerra havia sido declarada, e eu não pretendia perder. Há momentos na vida em que a verdade chega até nós como água encontrando uma rachadura, devagar no início, depois em torrente. Minha investigação sobre Yasmin começou por acaso e revelou uma realidade que me fez questionar tudo sobre minha capacidade de julgar pessoas. 3 dias após a humilhação na sala, eu estava organizando a papelada para o imposto de renda quando encontrei um envelope que havia caído atrás do sofá. Era uma correspondência do cartório, direcionada a Yasmin Santos, uma cobrança de despejo. Meu coração acelerou. O endereço era de um apartamento no centro da cidade, e a data mostrava que o despejo havia acontecido apenas 1 semana antes dela aparecer na minha casa. 1 semana. Ela não estava se organizando profissionalmente. Ela estava literalmente sem teto. No dia seguinte, conversei com minha colega de trabalho, Sandra, durante o intervalo do almoço. Sandra tem 55 anos e uma sabedoria de vida que sempre respeitei. Márcia, você está com cara de quem não está dormindo bem. Contei tudo para ela. O ultimato do Gabriel, os gastos excessivos, a sensação de estar sendo expulsa da própria casa. Menina, Sandra balançou a cabeça. Isso tem cheiro de golpe aplicado. Você já pesquisou essa menina nas redes sociais? Confesso que não sabia nem como fazer isso direito. Sandra pegou meu celular e me ensinou. Em 15 minutos, descobrimos coisas interessantes sobre a designer gráfica Yasmin. O perfil no Instagram era recheado de fotos em lugares caros, mas todas antigas. Nada dos últimos 6 meses. Os trabalhos de design que ela mostrava eram templates gratuitos que encontramos facilmente no Google. E o mais revelador, várias meninas nos comentários perguntando quando ela ia devolver coisas emprestadas. Ela se acha, Márcia. Vive de aparência nas custas dos outros. Naquela tarde, em vez de ir direto para casa, resolvi passar no endereço da correspondência do despejo. Era um prédio simples no centro, e por sorte encontrei o porteiro. A menina do 304? E, dona, foi um parto para tirar ela daqui. 3 meses de aluguel em atraso, brigava com todo mundo, fazia festa até de madrugada. Ele me contou que Yasmin havia saído deixando dívidas com gás, luz e condomínio. Disse que ia morar com um namorado que tinha casa própria. Deve ser seu filho, né? Senti um frio na espinha. Não era amor que havia levado Yasmin até Gabriel. Era necessidade. Pura e simples necessidade de um teto. Mas a descoberta mais chocante veio no final da semana. Estava limpando o quarto deles enquanto eles tinham saído, quando uma pequena caixa caiu de dentro do guarda-roupa. Eram bijuterias, mas algumas peças me pareceram familiares. Meu coração disparou quando reconheci a pulseira que havia ganhado de presente da minha irmã no Natal, e o broche antigo que era da minha mãe, e um cordão de ouro que eu tinha certeza de ter guardado na minha cômoda. Ela estava roubando minhas coisas. Corri para o meu quarto e conferi. Vários itens pequenos, mas de valor sentimental, haviam desaparecido. Coisas que eu achava que havia perdido ou guardado em outro lugar. Naquela noite, fingi estar dormindo quando eles chegaram. Escutei Yasmin falando ao telefone no banheiro. Não, amiga, está tudo controlado aqui. O trouxa está completamente fisgado. A velha está de saco cheio, mas ela não tem coragem de fazer nada. Em alguns meses eu consegui minha grana e parto para outro esquema. Outro esquema. Meu filho não era o primeiro. E certamente não seria o último. Senti uma mistura de raiva e pena. Raiva pela manipulação, pena do Gabriel que estava sendo usado sem saber. Mas principalmente senti uma determinação que não sabia que existia dentro de mim. No sábado pela manhã, enquanto eles dormiam, saí de casa com um propósito.
Fui até a delegacia e conversei com uma investigadora que uma amiga havia me indicado. Dona Márcia, a senhora tem evidências suficientes para um boletim de ocorrência por furto. E se essa moça tem histórico, pode ser que já exista algo no sistema. Ela me orientou sobre como reunir provas, como documentar tudo, como me proteger legalmente. Voltei para casa com uma pasta cheia de orientações e um plano formado na cabeça. Yasmin havia me subestimado completamente. Havia pensado que eu era apenas mais uma velha indefesa que seria facilmente manipulada. Mas ela não sabia que eu havia trabalhado na secretaria de uma escola por 15 anos. Não sabia que eu entendia de documentação, de processos, de como as coisas funcionavam burocraticamente. E, principalmente, ela não sabia que havia acordado algo dentro de mim que estava adormecido há muito tempo. Meu instinto de sobrevivência. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Não porque os problemas haviam sumido, mas porque finalmente eu tinha um plano. E pela primeira vez em muito tempo, eu não era mais a vítima da própria vida. Era a protagonista da minha história de recomeço. Existe uma força silenciosa que nasce quando uma mulher decide parar de ser vítima das circunstâncias. Nos dias que se seguiram às minhas descobertas sobre Yasmin, eu me transformei numa estrategista meticulosa, planejando cada movimento com a precisão de quem finalmente entendeu que estava numa guerra. A primeira coisa que fiz foi consultar um advogado. Doutor, Henrique era conhecido na região por lidar com questões familiares complexas. Levei todos os documentos, as contas da casa, o comprovante da minha propriedade, as evidências dos furtos e até mesmo prints das redes sociais de Yasmin. Dona Márcia, a senhora está numa situação delicada, mas não impossível. Juridicamente, como proprietária, a senhora tem o direito de estabelecer regras na sua casa. O problema é o aspecto emocional com seu filho. Ele me explicou todos os meus direitos legais, mas mais importante, me deu uma estratégia. O ideal seria que seu filho descobrisse a verdade sobre ela por conta própria. Isso evitaria que ele se sentisse forçado a escolher entre vocês duas. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. O segundo passo foi investigar mais profundamente o passado de Yasmin. Sandra me apresentou a uma prima dela que trabalhava numa empresa de cobrança e tinha acesso a informações de cadastro negativo. O que descobrimos foi impressionante. Yasmin Santos estava devendo em 3 cidades diferentes: cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos de celular, até conta de academia. Ela era profissional em começar vida nova quando as dívidas ficavam insustentáveis. Mas a descoberta mais valiosa veio quando consegui o telefone da proprietária do apartamento de onde ela havia sido despejada. Dona Regina, uma senhora de 70 anos, ficou 2 horas ao telefone me contando detalhes. Minha filha, essa menina é perigosa. Ela seduziu meu neto de 22 anos, convenceu ele a ser fiador dela e, quando sumiu, deixou o menino devendo 3 meses de aluguel. Quase destruiu a família toda. Dona Regina me passou o contato de outras 2 proprietárias que haviam passado pelo mesmo problema. Um padrão claro. Yasmin escolhia homens jovens, preferencialmente com mães protetoras, aplicava o golpe da sedução e, quando a situação ficava insustentável, partia para o próximo. O problema, me disse uma das proprietárias, é que ela é muito boa nisso. Faz os meninos se apaixonarem perdidamente. Eles defendem ela contra a própria família. Era exatamente o que estava acontecendo com Gabriel. O terceiro passo do meu plano era documentar tudo. Criei uma pasta com todas as evidências, comprovantes dos gastos excessivos, fotos das minhas coisas que ela havia roubado, prints das conversas comprometedoras que consegui gravar no celular. Mas o movimento mais inteligente que fiz foi entrar em contato com os pais de Yasmin. Encontrei o telefone deles através de uma das ex-proprietárias. A conversa com Dona Conceição, mãe dela, foi esclarecedora. Ai, minha filha, essa menina é a cruz da minha vida. Já tentei ajudar várias vezes, mas ela não muda. Desde os 18 anos é assim. Arruma um namorado, vai morar junto, faz dívidas e, quando a situação aperta, some. Já perdemos as contas de quantas vezes isso aconteceu.
Dona Conceição me contou que havia cortado contato com a filha há 2 anos, depois que Yasmin tentou passar um cheque sem fundo usando a conta dela. Ela tem um problema sério de caráter, dona. Não sente culpa por nada. Para ela, todo mundo tem que sustentar as vontades dela. Foi Dona Conceição quem me deu a informação mais valiosa. Yasmin tinha um ex-namorado que ainda estava tentando reaver dinheiro que ela havia roubado dele. Um rapaz chamado Fernando, que morava em São Paulo. Consegui o contato de Fernando através das redes sociais. Ele foi categórico. Dona, essa mulher destruiu minha vida. Me fez vender o carro para pagar as dívidas dela, prometendo que ia devolver. Quando confrontei ela com as evidências, ela simplesmente sumiu. Ainda estou pagando o empréstimo que ela fez no meu nome. Fernando topou vir até a minha cidade no final de semana seguinte. Se posso ajudar outro coitado que está caindo no golpe dela, eu vou sim. Ninguém merece passar pelo que eu passei. Durante essa semana de investigação, mudei completamente meu comportamento em casa. Parei de confrontar, parei de reclamar. Fingia estar aceitando a situação, sendo a sogra compreensiva que ela esperava que eu fosse. Yasmin relaxou completamente a guarda. Voltou a falar alto ao telefone, a comentar sobre seus planos com as amigas, a agir como se eu fosse uma velha inofensiva que havia finalmente se curvado à situação. Gabriel também pareceu mais tranquilo. Mãe, que bom que a senhora está entendendo a situação. Tenho certeza que vocês vão se dar bem. Pobre do meu filho. Não fazia ideia de que estava sendo manipulado por uma profissional. Na sexta-feira à noite, véspera da chegada de Fernando, eu estava organizando mentalmente os últimos detalhes do meu plano quando Yasmin me procurou na cozinha. Dona Márcia, que bom que a gente está se entendendo melhor. Sabe, o Gabriel está tão feliz que a senhora aceitou o nosso relacionamento. Ela estava sendo carinhosa, quase filha, mas seus olhos tinham aquele brilho de vitória que eu já conhecia bem. É, Yasmin, às vezes a gente precisa de tempo para entender as situações. Exato. E olha, tenho uma novidade boa. Consegui uma proposta de trabalho super interessante. Em algumas semanas a gente vai ter condições de contribuir mais com as despesas da casa. Mais mentiras, mais manipulação, mais promessas vazias. Mas desta vez eu sabia exatamente quem ela era. E no dia seguinte, Gabriel também saberia. Dormi tranquila naquela noite, com a sensação de que finalmente estava no controle da minha própria vida. Sábado, 9 da manhã. O dia em que minha vida mudou para sempre começou com o barulho do portão sendo tocado. Gabriel e Yasmin estavam tomando café da manhã na varanda quando um rapaz alto, bem vestido, perguntou se poderia falar com Yasmin Santos. Yasmin? Gabriel olhou confuso. Quem é você? Meu nome é Fernando. Sou ex-noivo da Yasmin. Preciso muito falar com ela. Vi o rosto dela empalidecer instantaneamente. Era como assistir uma máscara caindo em câmera lenta. Eu não conheço nenhum Fernando. Ela gaguejou, olhando desesperadamente para Gabriel. Yasmin, Fernando disse com uma calma impressionante. Você me deve 16 mil reais e sumiu da minha vida sem dar satisfação. Agora, descobri onde você está. E não vou sair daqui sem resolver isso. Gabriel se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Do que ele está falando, Yasmin? Foi nesse momento que eu saí de dentro de casa, carregando a pasta com todas as evidências que havia coletado durante a semana. Gabriel, acho que você precisa sentar. Temos muito o que conversar. O que se seguiu foi a conversa mais difícil que já tive como mãe. Com Fernando como testemunha e Yasmin tentando inventar desculpas cada vez mais desesperadas, mostrei para meu filho cada documento, cada evidência, cada prova de que ele estava sendo enganado. O boletim de ocorrência pelos furtos, as conversas gravadas onde ela falava sobre o trouxa que estava sustentando ela, os contatos com ex-proprietários que haviam passado pela mesma situação, o histórico de dívidas em 3 cidades diferentes. Mãe, Gabriel disse com a voz embargada, você está inventando isso tudo porque não gosta dela. Foi quando Fernando abriu a pasta que havia trazido. Contratos assinados por Yasmin,
comprovantes de transferências bancárias, prints de conversas onde ela prometia devolver o dinheiro assim que o trouxa do momento pagasse as contas dela. Gabriel, meu nome é Fernando Silva. Tenho 29 anos, sou engenheiro civil e conheci a Yasmin há 1 ano e meio. Ela aplicou em mim exatamente o mesmo golpe que está aplicando em você. A voz de Fernando era firme, mas eu percebia a dor por trás das palavras. Ela me fez acreditar que éramos almas gêmeas. Me convenceu a vender meu carro para pagar as dívidas dela, prometendo que ia devolver quando conseguisse um emprego. Quando descobri que ela estava mentindo sobre tudo, confrontei ela. Sabe o que ela fez? Sumiu na calada da noite, levando meu notebook e as joias que eram da minha avó. Gabriel olhava alternadamente para Fernando, para mim, para Yasmin. Era como assistir um homem acordando de um sonho muito profundo. Isso não é verdade, Yasmin tentou uma última cartada, com lágrimas nos olhos. Gabriel, amor, eles estão inventando isso tudo para nos separar. Sua mãe nunca me aceitou, ela tramou isso tudo. Foi então que puxei do celular a gravação da conversa telefônica que ela havia tido 3 dias antes, falando sobre o trouxa estar completamente fisgado e seus planos de partir para outro esquema em alguns meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ouviu a própria voz da namorada descrevendo ele como um idiota manipulável, falando sobre mim como a velha, que era inofensiva, detalhando como estava roubando coisas da casa para vender online. Gabriel, ela tentou se aproximar dele, posso explicar tudo. Não encosta em mim. A voz do meu filho estava irreconhecível, fria como gelo. Não encosta em mim. Yasmin percebeu que o jogo havia acabado. Em questão de segundos, a máscara de menina frágil e apaixonada se desfez completamente, revelando quem ela realmente era. Tá bom, ela gritou, com uma raiva que me fez dar um passo para trás. Querem saber a verdade? A verdade é que vocês são todos uns otários. Gabriel, você é um frouxo que vive pendurado na barra da saia da mamãe aos 28 anos. E você, ela apontou para mim, é uma velha frustrada que não aceita que o filho cresça. E eu? Ela continuou com os olhos brilhando de ódio. Eu sou esperta. Pego homens trouxas como vocês e faço eles pagarem pela vida boa que eu mereço. Não tenho culpa se são burros demais para perceber. Gabriel estava em estado de choque. Fernando apenas balançava a cabeça, como quem reconhecia um padrão familiar. Mas sabe de uma coisa? Yasmin riu com desprezo. Eu já estava enjoada mesmo dessa vida medíocre. Vocês se merecem, uma velha amarga e um filho sem personalidade. Ela subiu as escadas pisando duro, gritando que ia fazer as malas. Fernando a seguiu, explicando que não sairia de lá sem resolver a questão do dinheiro. Eu fiquei na varanda com Gabriel, que havia sentado na cadeira como se tivesse levado uma surra. Mãe, ele disse com a voz quebrada, eu sinto muito por tudo. Olhei para meu filho e vi novamente o menino que eu havia criado. Um menino confuso, manipulado, mas ainda meu filho. Gabriel, você foi enganado por uma profissional. Ela faz isso há anos, com vários homens. Não é culpa sua ter acreditado nela. Mas é culpa minha ter tratado a senhora daquele jeito, ter dado um ultimato para minha própria mãe. Ele começou a chorar, e eu senti meu coração se partindo. Como pude dizer aquelas coisas horríveis? Como pude escolher uma estranha em vez da mulher que me criou sozinha? Sentei ao lado dele e, pela primeira vez em meses, toquei o rosto do meu filho com carinho. Você foi manipulado, filho. Ela sabia exatamente como mexer com suas emoções, como fazer você se sentir especial, como criar uma dependência emocional. É isso que essas pessoas fazem. Escutamos barulho lá em cima. Yasmin jogando coisas nas malas, discutindo com Fernando sobre o dinheiro. 15 minutos depois, ela desceu com 2 malas, passou por nós como se fôssemos invisíveis e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Fernando desceu logo depois, com uma expressão de quem havia finalmente fechado um ciclo. Consegui reaver algumas coisas que eram suas, Dona Márcia, ele disse, me entregando uma sacola com as joias e objetos que ela havia roubado da minha casa.
e ela assinou um documento se comprometendo a me devolver o dinheiro em parcelas. Não sei se vai cumprir, mas pelo menos está registrado. Antes de ir embora, Fernando se dirigiu ao Gabriel. Cara, não se culpe muito. Ela é muito boa no que faz. Eu também caí no papo dela completamente. O importante é que você teve uma mãe inteligente que te protegeu antes que fosse tarde demais. Quando Fernando foi embora, ficamos ali, mãe e filho, em silêncio na varanda. Era como se um furacão tivesse passado pela nossa casa e agora precisássemos avaliar os estragos. Mãe, Gabriel disse finalmente, como a senhora conseguiu descobrir tudo isso? Contei para ele sobre a investigação, sobre as conversas com os ex-proprietários, sobre Dona Conceição, sobre como eu havia documentado cada evidência. A senhora virou uma detetive, ele disse, com um sorriso tímido. O primeiro sorriso genuíno que eu via nele há meses. Não, filho, eu me tornei uma mulher que aprendeu a se defender. 3 meses se passaram desde a saída de Yasmin da nossa casa. Hoje, sentada na varanda que voltou a ser minha, posso dizer que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou lições que nenhuma escola da vida havia me dado antes. Gabriel não saiu de casa. Na verdade, conversamos longamente sobre isso e chegamos a um acordo muito diferente do que tínhamos antes. Ele continua morando comigo, mas agora como um adulto responsável que divide as despesas da casa de forma justa, não como um filho que dependia emocionalmente da mãe. Estabelecemos regras claras. Ele paga metade das contas, cuida da própria roupa e espaço, e qualquer pessoa que ele queira trazer para casa precisa ser apresentada a mim com antecedência. Não por controle, mas por respeito mútuo. Mãe, ele me disse uma noite dessas, a senhora me salvou de um futuro terrível. Se não tivesse investigado a Yasmin, eu poderia ter casado com ela, ter filhos. Imagine o estrago que seria. Descobrimos depois, através de Fernando, que Yasmin havia aplicado o mesmo golpe em mais 2 rapazes após sair da nossa casa. Mas desta vez, as famílias estavam preparadas. A rede de proteção que criamos, eu, Fernando, Dona Regina e outras vítimas anteriores, ajudou a alertar os novos alvos antes que o estrago fosse maior. Yasmin foi obrigada a deixar a cidade quando percebeu que seu esquema havia sido descoberto por muitas pessoas. Segundo Fernando, ela se mudou para outro estado, provavelmente procurando novos territórios para suas aplicações. A transformação mais importante, no entanto, aconteceu comigo mesma. Aos 62 anos, descobri que eu havia passado décadas me anulando em nome da paz familiar. Primeiro com meu ex-marido, depois tentando ser a mãe perfeita que nunca incomodava o filho. A experiência com Yasmin me mostrou que existe uma diferença gigantesca entre ser gentil e ser submissa. Entre ser compreensiva e ser capacho. Entre manter a harmonia e aceitar ser desrespeitada. Voltei a estudar. Me inscrevi num curso de informática básica na escola onde trabalho. Sandra brincava comigo. Márcia virou hacker depois daquela história. É verdade que aprendi muito sobre investigação online, sobre como me proteger, sobre como usar a tecnologia a meu favor. Também comecei um grupo de apoio na igreja para mulheres que passaram por situações similares. Descobri que minha história não era única. Muitas mulheres da minha idade haviam passado por manipulação familiar, seja de filhos, noras, genros ou até mesmo netos. O problema, explicava eu para o grupo, não é amar nossa família. O problema é quando esse amor vira servidão gratuita, quando perdemos nossa identidade no processo. Gabriel começou a namorar novamente há 2 semanas. Uma moça chamada Patrícia, de 26 anos, enfermeira, que tem apartamento próprio e vida financeira organizada. Ela veio jantar em casa no último domingo e a diferença foi gritante. Patrícia me tratou com respeito genuíno, fez questão de ajudar na cozinha, trouxe um presente simbólico mais carinhoso. Mais importante, Gabriel apresentou ela como namorada, não como a nova dona da casa. Dona Márcia, ela me disse durante o jantar, o Gabriel me contou a história de vocês. Que bom que a senhora teve coragem de proteger seu filho. Muitas mães não teriam essa força.
Percebi que Gabriel havia contado a história para ela, não como algo vergonhoso, mas como um aprendizado sobre manipulação e sobre a importância de família unida. Hoje pela manhã, enquanto regava as plantas na varanda, Gabriel se aproximou de mim. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora se arrepende de ter investigado a Yasmin? Digo, foi uma situação muito tensa, muito desgastante. Parei de regar e olhei para ele. Gabriel, eu me arrependo de ter demorado tanto para agir. Me arrependo de ter deixado que ela me desrespeitasse por tanto tempo antes de tomar uma atitude. Ele sorriu. A senhora mudou, sabia? Está mais forte, mais decidida. Eu sempre fui forte, filho. Só não sabia disso. E era verdade. A mulher que havia criado um filho sozinha, que havia trabalhado durante décadas, que havia superado uma separação difícil, sempre teve força. Eu apenas havia confundido força com silêncio, resistência com aceitação. Agora, aos 62 anos, sei exatamente quem sou. Márcia Santos, proprietária da sua própria casa, dona das suas próprias decisões, protetora da sua própria dignidade. Mãe amorosa, mas não submissa. Mulher gentil, mas não capacho. A experiência com Yasmin me ensinou que nunca é tarde para aprendermos a nos defender, que a idade não nos torna frágeis, nos torna sábias, e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar aos nossos filhos é ter coragem suficiente para salvá-los de si mesmos. Hoje, quando mulheres da minha idade me procuram para contar histórias similares, eu digo sempre a mesma coisa. Você tem mais poder do que imagina, só precisa decidir usá-lo. Porque descobri que não existe idade limite para recomeçar. Não existe idade limite para se defender. E definitivamente não existe idade limite para ensinar ao mundo que uma mulher de 62 anos pode ser a pessoa mais perigosa do pedaço quando alguém ameaça sua família. A lição que dei foi inesquecível para os dois. Para meu filho, que aprendeu sobre manipulação e sobre o valor de uma mãe verdadeira. E para Yasmin, que descobriu que havia escolhido a família errada para aplicar seu golpe. Mas principalmente, foi inesquecível para mim mesma. Porque me lembrei de quem eu sempre fui por baixo de anos de gentileza excessiva, uma guerreira. E guerreiras não se aposentam. Elas só ficam mais experientes. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda, no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.